Boa noite, retornando ao nosso estudo a respeito da terceira parte do Livro dos Espíritos, né? E nós agora estamos aqui iniciando a lei de destruição. E o que nós vamos ver na lei de destruição? Os itens que serão estudados por nós, né? É exatamente destruição necessária e destruição abusiva, flagelos destruidores, guerras, assassínio, crueldade, duelo e pena de morte. Bom, é interessante que quando a gente começa a falar sobre a lei da destruição, a forma como a gente reage denota o tanto que somos materializados, né? Por exemplo, a morte, né? Todos nós falamos que do lado de lá é melhor que do lado de cá. Nós estudamos isso, a espiritualidade nos fala sobre isso, mas é interessante que nós temos dificuldade em nos desvencilhar dessa materialidade, acreditamos piamente que aqui é que é bom, né? E em relação ao lado de lá, como a gente tem aquele processo de esquecimento, a nossa fé titubeia, né? E aí a gente acaba ficando um pouco confuso a respeito por que Deus faz isso, né? Por que Deus permite isso? Por que Deus permitiu isso acontecer? Então, a lei da destruição é para nos dar uma ideia de como tudo se processa. Então, o primeiro ponto que nós vamos estar conversando é a respeito da pergunta 728 em diante, né, a respeito de destruição necessária e destruição abusiva. Diga-se de passagem, nós, seres humanos, somos doutores em destruição abusiva. E nós usamos pouco recurso da destruição necessária, né? Então, vamos entender o que é cada um desses feitos. Na primeira pergunta, né, que é feita, ele fala: a destruição é uma lei da natureza, é necessário que tudo se destrua para renascer e se regenerar. E ele encara que a destruição, né, ele repete e fala que é uma transformação e que tem por objetivo a renovação e o melhoramento dos seres vivos. Então, assim, para a espiritualidade, não é uma destruição, é uma transformação. E isso é verdade, né? Porque pegar como exemplo nós mesmos, né? Pegando nós como exemplo. Para que eu me alimente, né? Para que eu me renove, que eu me melhore em termos de saúde, é necessário que eu vá lá e faça uma colheita, uma horta. Naquele momento que eu tiro aquele vegetal da terra, eu interrompo o ciclo dele e ele será destruído. Mas o termo não seria destruído, seria transformado, porque ele vai se transformar em benesses para o meu organismo, né? Também nós fazemos uso da nossa, do nosso conhecimento no caso dos animais, né? Em busca das proteínas, nós acabamos matando animais. Também mesmo caso, né? Eles vão ser transformados. A gente brinca, né? Não tem coisa melhor do que educação e caldo de galinha. Então, quando a gente está assim num processo de gripal, por exemplo, aí você toma uma canja de galinha, você acha maravilhoso. Então, nesse momento, tanto, né, o arroz e os temperos, quanto a galinha, elas se transformam em remédio para você, né? Ou seja, você usou de forma necessária, não foi abusiva, né? Agora eu vou fazer, como é que fala? E vou começar a matar indistintamente animais. Daqui a pouco ele vai falar sobre isso. Será que está certo? Acho que não, né? Não faz o menor sentido. Então vamos continuar. Dessa forma, o instinto de destruição teria sido dado aos seres vivos por desígnios providenciais? Olha que resposta. As criaturas de Deus são instrumentos dos quais ele se serve para chegar ao seu fim. Ou seja, somos nós os elementos de transformação
do planeta. Então, olha aí, as criaturas de Deus são os instrumentos dos quais ele se serve para chegar aos seus fins. Fins de quem? Os fins de Deus, do planejamento de Deus. E aí, na hora que a gente faz todo esse processo, o que nós estamos destruindo? Nós estamos destruindo o envoltório, né? O princípio inteligente, ele fica intacto. Ele, inclusive, fala na resposta lá, que o princípio inteligente, ele é indestrutível, o qual se elabora nas diferentes metamorfoses porque passa. Então, assim, o que eu consigo transformar? Eu consigo transformar a matéria, né? Eu vou transformar a matéria. Mas, se você parar bem para pensar, se eu começar a entrar no galinheiro, e toda vez que eu entro num galinheiro, eu pego uma galinha assim, elas vão começar a fugir de mim. Ou seja, elas também vão aprendendo, tem alguma coisa ali que ela tem que se defender, né? Então, esse é um processo que a gente tem que prestar atenção. Na 729, eles perguntam, se a destruição é necessária para a regeneração dos seres, por que a natureza os cerca dos meios de preservação e conservação? Para evitar que a destruição ocorra antes do tempo. Simples assim. Por quê? Porque nós somos preguiçosos, né? Se a gente vê que está difícil, que a coisa não está fácil, aí a gente vai acabar destruindo o quê? A nós mesmos, né? Então, esse princípio de conservação é justamente para isso, para que as coisas não ocorram fora do tempo de quem? De Deus. Não o nosso tempo, o tempo de Deus. Né? Então, quando a gente vê que alguma coisa que é induzida por nós, erros nossos, aí a gente acaba contrariando a lei de Deus e, infelizmente, seremos não punidos, né? Seremos reeducados, porque o nosso erro é quando a gente tira o plano de Deus de harmonia. Né? A gente mexe na harmonia daquilo que Deus pensou. Ele vira para nós e fala assim, olha, se você bagunçou, agora você conserta. Né? E aí você volta e tem que colocar tudo em harmonia de novo. Isso é o quê? O resgate. Você está fazendo o resgate. Então, aí, fica claro que não devemos destruir as coisas de qualquer jeito. Né? É muito comum, né, fica até bonitinho de ver, os índios agradecendo o alimento quando eles caçam, né? Porque eles têm uma relação muito forte com a natureza. Aquilo só em filme, né? Porque aqui, se você vai ver índio brasileiro, ele, pelo menos quando eu lembro, eu lendo bem antigo, né? Porque agora, no politicamente correto, eles acabam corrigindo. A minha sogra, já falecida, ela foi professora de história. Então, os livros lá que tinha antigamente, o quê? O índio, na hora de atacar, ele atacava a fêmea com o filhote, porque na hora que ele matava a fêmea, o filhote não saía de perto da fêmea, aí ele pegava os dois. Aí ele foi aprendendo que não poderia fazer isso. Até índio consegue aprender, por que nós, que dizemos que somos desenvolvidos, não vamos conseguir, né? Então, vamos lá tentar. Então, continuando, ele fala, para evitar a destruição antes do tempo, toda destruição prematura entrava o desenvolvimento do princípio inteligente, está vendo? É nós contrariando Deus aí. É por isso que Deus deu a cada ser a necessidade de viver e se reproduzir. Aí ele vai para 730. Já que a morte deve nos reconduzir a uma vida melhor e que nos liberta dos males desse mundo, e por isso seria mais de se desejar do que de temer, porque o homem tem por ela um horror instintivo que o torna motivo de apreensão. Olha que pergunta bacana. Então, por quê? Já que a gente está sabendo de tudo, por que eu tenho medo da morte? A resposta dele é, o homem deve prolongar a vida para cumprir a sua tarefa. Eu vou fazer uma perguntinha aqui, não é uma pergunta assim, de maldade, não. Aparece aqui o Cristo na sua frente, aquela teofania, e vira para você e fala assim, olha, vou te dar a chance de escolher ir embora ou ficar. Mas detalhe, eu não vou te dar uma dica se você já cumpriu a sua meta na Terra. Qual que seria a sua escolha? Você considera que você já fez o que você combinou com a espiritualidade? É igual o Chico, né? Você lembra do Chico? O Chico, quando virou para Emmanuel, vira para ele e fala assim, mas Emmanuel, você não tinha falado comigo que nós íamos ditar somente 40 livros? Emmanuel, sim, Chico, foi isso mesmo. Falei com você que eram somente 40 livros. Mas, Emmanuel, não já foram mais de 40 livros? Sim, Chico, mais de 40 livros. E a espiritualidade está muito satisfeita com o seu trabalho.
Então, Emmanuel, nós não temos que parar? Temos, Chico. Se você quiser parar, pode parar. Mas só que aí você não tem nada mais para fazer no planeta Terra. Então, nós vamos ter que te levar. Ah, não, Emmanuel, vamos continuar escrevendo os livros, né? O Chico. E quantos livros que ele escreveu? Eram 40, agora foram 400 e tanto. Então, essa história do Chico reflete muito bem o que todos nós temos dentro de nós. Por que a gente tem medo da morte? Na verdade, pode ser, né, eu estou inferindo, que a gente sempre tem essa dúvida: cumprir minhas metas? Será que minhas metas foram cumpridas? Será que é isso mesmo que eu tinha planejado? Então, a gente está sempre se afastando da morte, por causa da lei da conservação. Então, ele completando, né, a resposta, ele fala: a voz secreta que o faz repelir a morte diz que ainda pode fazer alguma coisa para o seu adiantamento. Foi o caso do Chico. Né? Ele vira e fala. Ele virou e falou assim: não, vamos continuar escrevendo livro. Então, de uma meta de 40, ele escreveu muito mais do que isso. Eu não lembro o número exato, mas foi acima de 400 livros, né? Então, 10 vezes mais. Imagina, é um espírito que conseguiu cumprir com louvor as metas estabelecidas, né? E a outra coisa que os espíritos falam, que às vezes esse perigo que ameaça, né, aí ele fala, ó, quando o perigo o ameaça, ele o adverte que deve tirar proveito do tempo que Deus lhe concede. E aí ele até fala que nosso orgulho fala, minha boa sorte, minha boa estrela, e não é verdade. É Deus tentando falar: olha, cuidado que você está utilizando mal o seu tempo, né? Vamos usar o tempo de uma forma melhor. Várias pessoas passam por uma transformação, uma experiência de quase morte, né? Seja um acidente de carro, seja envolvimento num evento natural, qualquer coisa assim. Você vê que ela repensa filosoficamente a vida dele. Continuando aí, na 731, Kardec faz a pergunta: por que, ao lado dos meios de conservação, a natureza colocou os agentes destruidores? Resposta simples: o remédio ao lado do mal, para manter o equilíbrio e servir de contrapeso. É muito interessante, né? Porque a gente vê a destruição, né? A gente não vê a transformação, né? Quando acontece, por exemplo, um evento envolvendo um vulcão, num primeiro momento aquilo ali atrapalha tudo, mas depois aquele material que o vulcão deixa, ele serve para a natureza desenvolver ali outras coisas, né? Então ele fala na 732, a necessidade de destruição é a mesma em todos os mundos? Não, mais para frente ele vai falar disso. Aí já está falando dos planetas evoluídos. Ele falou que não, é proporcional ao estado menos material dos mundos, mais ou menos. Contudo, ela acessa o estado físico e moral mais depurado. Então, se ela acessa no mundo mais evoluído, é por quê? Porque, então, ele é um processo educativo, ele não é um processo punitivo, tá certo? Porque se ele cessa quando nós estamos num planeta evoluído, menos materializado e mais moralizado, é porque o processo que a gente chama de lei de destruição, né, deveria se chamar assim, de lei de transformação. Ele é um processo educativo e não punitivo. Isso tem que ficar muito claro na nossa cabeça. O pior que seja o acidente, o pior que seja o processo, na nossa visão míope, ele é um processo de transformação. Então, a gente tem que tomar cuidado e não interpretar a coisa de forma errada. Continuando aqui, ele fala: entre os homens da terra existirá sempre a necessidade de destruição? Aí ele vai falar, tá vendo? A necessidade de destruição diminui no homem à medida que o espírito supera a matéria. Então, a nossa materialidade, da forma que ela acontece, é necessária. Se você pega, por exemplo, aquele tsunami que aconteceu lá do lado de lá, né? Várias pessoas estavam mais preocupadas ali com o dia a dia, uma coisa tranquila, ela queria saber se ela teria como sobreviver até amanhã. Ela não estava preocupada com o carro que ela vai comprar daqui a 6 meses, ou mudança da casa, ela estava preocupada com o amanhã. A famosa frase, né, do Cristo, né? A cada dia basta seu mal. É por aí que ele fala, é por isso que é o horror da destruição, ver o surgimento do desenvolvimento intelectual e moral. Aí o ser humano começa a fazer uma gradação do que realmente importa na vida dele, né?
todas as pessoas que passam por uma situação muito dolorosa, nessa lei, da lei de transformação, né, vamos usar esse termo, ela repensa a intelectualidade dela e a moralidade dela. Ela repensa tudo. Ela vai de uma forma que antes era bem materializada, né, para uma forma mais moralizada da vida, né? Isso é fato. Algumas, infelizmente, perdem o aprendizado, não todas, né? Mas a grande maioria, elas são afetadas por esse processo, né? Continuando, na 734, ele fala: no seu estado atual, o homem tem direito ilimitado da destruição sobre os animais. Aí é claro, né? Nunca, 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 nunca. Ele repete: o abuso jamais foi um direito, né? A resposta resumida deles, né? Esse direito é regulado pela necessidade de prover a sua alimentação e a sua segurança. Eu posso matar um leão que está vindo na minha direção? Lógico. Ou vai ser eu ou ele. Né? Existe uma forma do leão e você sobreviver? Existe. Então, use-a. Né? Mas, caso contrário, é lógico que você vai procurar sobreviver, né? E em detrimento da morte do leão. Mas, agora, na hora que eu faço uma matança indistinta de animais, igual você vê, de vez em quando, o pessoal falar, vamos matar, está liberado porque está causando um transtorno muito grande. Causa o transtorno, e a gente vê aí para frente, né? Ele fala um pouco disso, por causa das ações do homem. A própria ação do homem desequilibra a natureza, e aí a gente começa a ter outros flagelos, né? E aí começa a justificar o injustificável. Vamos ter que matar, como se diz, primeiro eu acabo com o habitat das cobras, aí começa a faltar cobra, aí começa a proliferar coelho começa a atacar as plantações. Agora está autorizado matar o coelho. Gente, vamos cuidar da natureza de uma forma mais harmônica, que a própria natureza se encarrega de manter todos os animais numa quantidade tranquila, né? A gente vê isso no dia a dia. Nosso caso, ser humano, a gente empoça a água da pernilonga e transmite doença. A gente vai falar o quê? Somos nós os criadores do próprio flagelo, né? Aí não é um flagelo, é uma inépcia nossa. Então, assim, não vamos julgar tudo como culpa, né, da espiritualidade. Isso não existe. Continuando aí, ele pergunta, olha, o que pensar da destruição que ultrapassa os limites da necessidade e da segurança? Na caça, por exemplo, quando tem por objetivo apenas o prazer de destruir sem utilidade. Aí não teve outro jeito, eles foram obrigados a puxar a orelha mesmo, né? Olha só, predominância da bestialidade sobre a natureza espiritual. Toda destruição que ultrapassa o limite da necessidade é uma violação da lei de Deus. Então, ou seja, é nós, lá no finalzinho ele mostra nessa resposta, somos nós cedendo aos maus instintos. Então, ou seja, eu tenho livre-arbítrio, eu tenho capacidade de escolher. Eu posso escolher esportes muito mais sadios. Para que eu vou escolher o esporte chamado caça? Não, mas é meu instinto. Então, assim, ele está falando, é a bestialidade suplantando a espiritualidade, né? Então, não tem como, né? Sobre a natureza espiritual. Então, assim, não faz o menor sentido. E aí ele faz uma pergunta interessante, né? Que é: os povos que levam o escrúpulo relativo à destruição dos animais ao excesso têm mérito especial? Ou seja, tem povos que não matam nada, né? Tem mérito. Aí ele vira e fala, né? Olha, tem que tomar cuidado, porque nesse aí tem mais temor supersticioso que a verdadeira bondade, né? Então, por exemplo, aquelas religiões, não estou fazendo piada no sentido de menosprezar a religião, mas existem religiões orientais que acreditam que você pode vir reencarnar num animal, né? Isso já ficou claro, né? A Cris acabou até de falar isso há meia hora atrás, e que você não existe a menor possibilidade disso acontecer. A espiritualidade já explicou isso, mas tem religiões que acreditam que isso possa acontecer. Então, assim, ele não mata o animal porque fica com medo de estar matando um parente dele que já faleceu, né? Então, assim, não faz muito sentido. Então, é superstição. Ele não faz aquilo, mas faz coisa pior, né? Você pega, por exemplo, aquela lei de castas que existem do lado de lá.
Eles respeitam o animal, mas não respeitam o ser humano e dividem ele em castas, né? Quem nasceu naquela casta vai morrer naquela casta. Então, é um, é um, é uma incoerência, né? Você fazer uma coisa desse jeito. Então, a espiritualidade deixa claro isso aí na resposta e falando, é um excesso no sentimento louvável em si mesmo, mas que se torna abusivo e cujo método é neutralizado pelo abuso de outra natureza, ou seja, eu não faço com animal, mas faço com ser humano. E aí ele resume, né? Há neles mais temor supersticioso que verdadeira bondade. Chegamos no item que eu não sei se nem se vai dar tempo da gente ler muita coisa, mas eu gostaria de falar um pouco deles antes, né? São os flagelos destruidores. Eu tive aqui pesquisando a respeito dos flagelos destruidores, né, que é da 737 em diante. Os flagelos destruidores, eles causam em nós uma comoção muito grande. Não sei se vocês notam isso, né? Tsunami em tal lugar, terremoto em outro local. E nós estamos sempre vendo assim, a quantidade de destruição e a quantidade de pessoas que são levadas. Não estou aqui, como é que chama? Não tendo compaixão com a dor do outro, muito pelo contrário. O que eu estou tentando falar é, nós não temos condição de entender na sua plenitude as ferramentas que a espiritualidade usa para fazer os seus ensinamentos. Mas tenha certeza, não existe aquilo como uma forma punitiva, no sentido que, assim, olha, quem morreu mereceu. Isso é coisa da nossa cabeça, essa é a forma que a gente encara isso, né? O fato da gente falar a frase, olha, na planeta Terra existe injustiça, né? A injustiça existe, não deveria fazer a injustiça, mas injustiçado não tem. O que quer dizer isso? Se uma pessoa passa por um processo de injustiça, é porque ela está resgatando alguma coisa que ela fez no passado. Mas não é olho por olho, dente por dente. Né? Às vezes você sofre uma injustiça de um troço que você nunca fez. Você fala, mas como assim? Mas você fez outra. E a forma como a espiritualidade resolveu te resgatar foi através daquilo para te dar como exemplo. Né? Fala, olha, e tenha certeza, eles sempre vão procurar te orientar, né? Fazer você passar por um processo, fazer nós passarmos por um processo que seja educativo para nós, que tenha finalidade para nós. O Oswaldo morreu, coitado, no incêndio de um prédio, né? Ele nunca foi naquele prédio, foi a primeira vez que ele pôs o pé dentro daquele prédio. Olha que coisa! E ele morreu ali. Né? Que coisa mais estranha. O que será que ele fez? Não sei o que Oswaldo fez, mas ponha na sua cabeça que a espiritualidade sabe por que ela me levou daquela forma. Nós temos que aprender a ter essa confiança na espiritualidade. Eu não estou falando que minha família não deva chorar, que você não deva ficar com pena de mim, porque eu morri queimado. Né? Nada, é considerada a pior morte, morrer queimado. Sim, é considerada a pior morte. Mas não tem que ter esse sentimento, tem que ter um sentimento de pedir ao Pai que eu seja amparado na espiritualidade, né? que o processo não tenha sido doloroso. A gente não sabe se eu saí e deixei só a carcaça ali naquele local sendo queimada, a gente não sabe, a gente não consegue avaliar isso. Né? Nós que trabalhamos em mesa mediúnica, às vezes a gente recebe espíritos que começam a falar o fogo, não, acabou, a gente acalma, ele tem mais aflição daquilo que está reconhecendo do que sofrimento físico propriamente dito. Por quê? Porque o processo, não existe maldade na espiritualidade, né? Então, vamos ficar com isso bem claro na nossa cabeça quando a gente estiver falando de flagelos naturais. Eu estive pesquisando a quantidade de pessoas, né, quais foram os piores flagelos. Então, assim, nossa, é muita coisa já acontecendo no planeta Terra, muita, 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 muita. Quem é jovem que nem eu, assim, lembra, por exemplo, do incêndio do Joelma, na cidade de São Paulo. Então, foi uma coisa assim que assustou todo mundo, né? Mas veja hoje
nós nem lembramos mais desse incêndio, né? Ele já passou. Provavelmente, vários de nós que perdemos a vida lá no Joelma já estamos reencarnados e tudo mais, né? Então, ou seja, o processo continua, a fila anda e tudo mais. O circo, que morreram várias crianças, que assustou o país inteiro, né? Tsunami e tudo mais. Não é para a gente ficar amarrado e deixar que aquilo tome conta de nós, nos tire de sintonia, né? É preferível que a gente comece a orar pela pessoa. Porque nós estamos falando de grandes flagelos, né? Flagelos naturais. Mas existem mortes naturais de pequenas comunidades, e quando eu falo pequena, é pequena mesmo, né? Assim, 10 pessoas, 20 pessoas, e que isso causa comoções em nós. Isso é humano, isso está correto, é isso mesmo. Nós temos essa reação pelo desentendimento, pela nossa fé em Deus não ser tão forte a ponto de a gente saber, Deus, eu tenho que entender, peço a você, Deus, que me ensine a compreender que os seus desígnios são maiores que as minhas vontades. Eu lembro o país inteiro rezando para a irmã Dulce, o país inteiro né, pedindo por irmã Dulce. Está correto isso é da nossa humanidade, mas sempre rezando o quê? Pai, seja feita a vossa vontade acima dos nossos desejos. Isso é muito importante quando se diz respeito aos flagelos destruidores. Eu não vou iniciar a leitura, né, a gente começa na próxima terça-feira, vou pedir a vocês, porque já são 19h59, e a Amable, ou eu não sei se hoje é Amable, ou Estela, mas uma das duas fala agora às 8 horas. Então, não vou tomar o tempo delas. Mas vamos pensar sobre isso. Na hora que nós estivermos conversando sobre os flagelos destruidores, vamos ter uma visão ampliada. Né? O que eu chamo de visão ampliada? Eu não estou focado só no meu momento, nessa encarnação. Eu estou focado na eternidade, tanto para trás, daquilo que eu já fiz, quanto para frente. Se eu sou a encarnação de Gengis Khan e eu morrer queimado, é pouco. Entendeu? Assim, a gente sabe disso, né, da quantidade de flagelos que ele causou. Então, assim, não tem como a gente avaliar. Então, vamos pedir a Deus sempre que Ele abra a nossa mente, abra o nosso coração, continue desenvolvendo essa empatia que a gente sente pela dor do outro, mas sem que a gente questione as vontades do Pai, tá certo? Sem que a gente tenha revolta no coração. Muito obrigado pela presença de todos, desejo a todos uma quinta-feira maravilhosa e que o final de semana que está chegando seja muito bom junto aos familiares. Grande abraço, muito obrigado pela presença de todos vocês.